Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Que a espiritualidade maior nós possamos interpretar assim, da melhor forma possível, o pensamento da espiritualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo. Eu não sei, e cada um tem a resposta pessoal para determinadas perguntas. Por exemplo, doutrina espírita. Nossa irmã estava se referindo tanto, né, a esta reunião de irmãos em torno de um ideal. O que representa para nós a doutrina espírita? O que é o espiritismo? O que vem na sua mente quando você tenta falar sobre doutrina espírita? Caridade, instrução. Quem, por exemplo, aqui na Terra, qual a biografia de Allan Kardec? Allan Kardec, qual o contributo dele, qual a ajuda dele como não só intelectual ou filósofo, mas como um verdadeiro sábio? Há poucos dias mesmo eu me deparei com um amigo que ele me disse que eles aceitaram o convite, e a Casa Espírita não está aqui em Uberaba, por isso que eu me sinto mais à vontade de falar a respeito. É noutra cidade, mas isso já aconteceu em Uberaba. Eu até já fui testemunho. Ele me disse que para determinada Casa Espírita numa cidade longe daqui, para que ela pudesse receber subsídios da prefeitura, eles teriam que alterar o estatuto. No primeiro item, em vez de ter como objetivo da Casa Espírita estudar as obras espíritas, e em segundo ponto, assistência social, que se colocasse em primeiro assistência social e depois estudar as obras espíritas. E eles aceitaram porque eles estavam olhando muito os recursos que adviriam da prefeitura para que pudesse ajudar os menos favorecidos. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita ela tem como finalidade acabar com a miséria aqui na Terra? Então são certas perguntas que nós devemos fazer. E nós, como estudiosos da doutrina espírita, penso eu que nós deveríamos estudar cada vez mais a doutrina espírita para que nós possamos despertar para a importância desta filosofia, desta ciência, desta religião. Estudar cada termo, procurar entendê-lo, porque o que nós mais percebemos hoje em dia são divergências de pessoas falando sobre o mesmo assunto, mas cada um enfocando aquele assunto de uma forma diferente, cada um se achando na posse exclusiva da verdade. Por exemplo, se eu falo para vocês sobre manga, o que vem na cabeça de vocês? A fruta? Esse pedaço de pano na camisa? É uma palavra o quê? Que ela tem vários significados. Se eu falo lápis, é claro que vocês veem à mente imediatamente o quê? Lápis. Né? Uma criança de 3 anos de idade chega para o pai, ela havia começado há pouco tempo a ir na creche e pergunta para o pai, eu queria falar com o senhor sobre sexo. O pai ficou desorientado. Como pode uma criança de 3 anos falar sobre sexo? O que ela está aprendendo na escola? Ele ficou protelando para 2, 3, 4 dias. O dia que ele tomou a coragem, falou assim, conversando com a esposa, o que eu vou falar com ela sobre sexo? Aí ele chamou, convidou, queria até mesmo passar essa tarefa para a mãe, mas ele falou assim, não, é você, ela perguntou para você. Aí chega, vem cá, filho, o que você quer falar com o papai sobre sexo? Isso é porque ela pediu para a gente fazer um trabalho aqui e logo na frente colocar aqui sexo, F ou M. Aí, minha filha, é isso que é sexo? Então, quer dizer, eles estavam totalmente fora de sintonia, eles já estavam o quê? Vitimados pelas suas próprias neuroses. E às vezes nós percebemos isso muito. Por exemplo, existem palavras unívocas que têm apenas um sentido, tem palavras que têm vários sentidos. Do que a gente tem percebido muito frequentemente, o quê? Quando se fala em política, verdadeira guerra começa a existir. Mas qual que é o conceito que você tem de política? Qual que é o conceito que eu tenho de política? Segundo Aristóteles, o homem é um ser animal político por excelência. O que você tem como político? E eu pergunto para vocês, por que eu estou falando isso tudo? Vocês conhecem pelo menos
O autor dessa mensagem chama François Nicolas Madeleine Morlot. Alguém já conhece ele aqui? Não? Se tiver alguém? Hã? Já ouvi falar no François Nicolas Madeleine Morlot. Pelo nome ele é francês. Hã? Pelo nome é francês. Ele é francês. Então, por exemplo, quando eu tive todas as facilidades para que eu pudesse aprender e aprender muito. Meu pai se esforçou ao máximo para que eu pudesse desfrutar e desfrutei dos melhores colégios de Uberaba, mas infelizmente eu só ia no colégio. Somente na 7ª série que eu fui despertar para a importância do estudo, porque minha irmã faleceu, né, e aquilo mexeu demais comigo. Eu não entendia a importância do estudo, do aprendizado. Eu queria ser balconista. Né? Mal sabia o que estava reservado para mim se eu fosse um balconista. Meu pai, como uma pessoa inteligente, ele fez de todo o possível para que eu não me transformasse num balconista. Porque ele ficou recluso 17 anos num armazém. Então, quer dizer, mas eu não entendia. Eu queria matar quem tivesse inventado esse negócio de necessidade de estudar. Mas com 14 anos eu percebi a importância de estudar, e nós, como espírito, nós temos uma doutrina maravilhosa que nós poderíamos aprofundar e aprofundar bastante. E às vezes a gente se perde, às vezes nós participamos muito, e eu tenho participado das casas espíritas, né? Porque quando eu comecei a participar aqui, eu vi que tem muitos trabalhadores, pessoas que estudam, que são compenetradas. Eu afastei, não foi porque eu não gostei, viu, Dina? Porque eu fui à busca de alguns lugares onde que não existe pessoa que às vezes estão querendo, precisa de algum palestrante, de alguém que esteja, e aqui nós notamos que tem muitos irmãos nossos estudiosos. Mas o que eu tenho notado nas casas espíritas que eu tenho ido, que a maioria que vão às casas espíritas, a maioria não são espíritas. E pior, aqueles que são espíritas, infelizmente, não conhecem bem a respeito da doutrina espírita. E às vezes a gente não sabe apreciar o valor que é a doutrina espírita. Por exemplo, eu estava vindo de casa para cá. Se eu passasse na via e detectasse algo que fosse, emanasse uma luz ali, eu nunca ia pensar que talvez fosse uma pedra preciosa. E se uma pessoa que conhece mesmo, ele vai pegar e vai apreciar. Nossa, que pedra preciosa é essa? Eu vejo isso muito, a gente não conhece muito sobre a doutrina espírita. Né? Então, quando eu comecei a estudar, eu tive um professor de literatura que ele disse, quando eu comecei a me interessar, ele falou assim, cara, nós precisamos entender a biografia das pessoas. E eu comecei há muito estudando a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, tentando entender, dentre vários autores, São Luís, Delfine de Gerardin, né, os nomes complexos, Santo Agostinho, tantos outros, e esse também, né? François Nicolas Madeleine Morlot. Ele, na verdade, foi o arcebispo de Paris. Ele nasceu em 1795, logo depois de ter terminado o período de terror da Revolução Francesa. E ele foi falecer em 1862. Arcebispo de Paris, nasceu em 1795 e faleceu em 1862. E se vocês prestarem atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, existem 3 mensagens cuja autoria é dele aqui no Evangelho. Uma mensagem intitulada Superiores e Inferiores, tem uma que é intitulada A Virtude, e essa é a felicidade não é deste mundo. Você sabe qual ano ou quais anos que ele trouxe essa mensagem para nós? Ele trouxe para nós, como foi lido aqui, ou que pelo menos está no final, 1863. Ou seja, ele desencarnou em 1862 e no ano seguinte ele já trouxe 3 mensagens. Agora, estudioso como Allan Kardec, no mínimo ele conhecia bem quem que era o cardeal Morlot, porque ele é assim o mais conhecido. Conhecia detidamente. E Allan Kardec, muitos tentam às vezes passar a impressão de que ele falou para que nós não intrometêssemos em política, ele estava falando em política partidária, mas todo e qualquer tema tem um vínculo com o poder terreno. Se nós continuarmos imbecilizados, tudo bem, nós estamos a serviço das trevas. Nós não estamos a serviço dos espíritos superiores. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, você vai ser encaminhado para qualquer lugar. E às vezes as pessoas vão se estranhar, chegar no plano espiritual e falar assim, nossa, eu era uma pessoa tão boa, mas eu estou sofrendo tanto. Por quê? Não basta a gente só ter boas intenções, a gente tem que saber caminhar bem.
Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos saber o que é o melhor caminho, né? Uma vez até mesmo a gente dá essa impressão que parece que o espírita ele sente necessidade de pobre. Mas o espírita não sente necessidade de pobre, ele gosta de ajudar o semelhante. Mas parece que às vezes a gente foca tanto no assistencialismo que a gente esquece a instrução e os pobres continuam miseráveis. E nós somos cúmplices disso. Nós também continuamos miseráveis. E desse jeito continuamos miseráveis. Quando às vezes nós aprendemos algo que nós, por exemplo, quando eu vim aqui quando era criança, eu tenho vergonha, mas até a 7ª série, eu disse, eu não prestava atenção na aula, e eu vim aqui como criança arrastado pela minha mãe, e eu já incomodei demais a dona Rufina, né? Então, quer dizer, eu não sabia nem onde que eu estava, vim aqui contrariado e não vi a hora de terminar. E hoje, quando eu leio, quanto mais eu assumo essa obrigação de aprender, eu fico cada vez mais surpreso e vou percebendo como essa doutrina é maravilhosa. Né? Por exemplo, a pessoa que estuda a vida do cardeal Morlot, ou a pessoa que procura estudar um pouco, não só a doutrina espírita, mas começar a entender os demais ramos do conhecimento, eles vão falar assim, nossa, ele aqui deixou vários momentos o carimbo da identidade dele. Ele fala de classes, proletários, riqueza, poder e juventude. E talvez as pessoas não percebam que nós já estamos numa obsessão coletiva há muito tempo. E como que eles conseguiram isso? Mexendo naquilo que mais nós temos inveja. Principalmente a maioria das pessoas pobres. Pessoas invejam os que têm riqueza, têm beleza e têm poder. E isso aqui é o alicerce de todas as revoluções. E a gente não percebe porque a gente não estuda e as pessoas ficaram espantadas o dia que, por exemplo, Divaldo Pereira Franco falou sobre a vida de Karl Marx, todo mundo pensou que ele estava abraçando um pensamento, mas ninguém se deu o trabalho de estudar quem foi Karl Marx. Era um ambicioso, vivia às custas da mulher, fez um filho na empregada, Engels que adotou a filha dele, porque ele nem teve a coragem de assumir, e esse cara é idolatrado até hoje. Por quê? Porque ele estimulou em nós aquilo que nós tanto idealizamos, que é a fama, poder, a beleza e a juventude. Quando uma pessoa, aí eu me coloco pensando o seguinte, quando uma pessoa é católica, ele parte do princípio de que existe apenas uma única existência, até é mais compreensível. Mas quando nós sabemos a pluralidade das existências, hoje eu estou aqui neste corpo, no próximo eu nem sei qual corpo que eu terei, se é um feminino, se é masculino, qual posição que eu vou ocupar, se é de operário, se é de nobre, não sei. Mas a gente cai nessas armadilhas. Quando eu li o livro O Abismo, e lá as pessoas nas trevas falam assim, como que nós vamos destruir o pessoal, os cristãos? É trabalhar no sexo. Aí eu, naquela idade juvenil, né, quando eu comecei a ler, eu falei, como é que é? Vai começar a ouvir um obsessor, assim, cara, pensa em sexo, pensa em sexo, pensa em sexo. Gente, isso é bobeira. Eles não vão perder tempo com o Ricardo. Eles vão na Globo, eles vão na Record, eles vão pegando as pessoas e vão começar a falar não sei o quê, né? Identidade de gênero, liberdade sexual, amor livre, né? Isso começou com o Roque Santeiro, quando começou a denegrir a imagem do padre e da Igreja Católica para que nós pudéssemos ter força para abraçar o divórcio, que foi em 1977. Como que nós seremos felizes? Como que nós seremos felizes se nós não abraçarmos a resignação? E o que é triste é que a gente vai nas universidades hoje, eu fico com vergonha, eu faço um curso de inglês na Universidade Federal aqui em Trangueiro. Gente, é um lugar inóspito intelectualmente, é muito difícil de adentrar ali, porque a gente percebe que as universidades estão todas tomadas, porque as pessoas não sabem o que é doutrina espírita, porque a gente precisava conhecer. Aqui ele vem falando. Olha aqui que ele vem falando assim, olha, não pense em você que aquilo que eles vão falar que a riqueza vai te dar felicidade,
Não pense você que o poder vai te dar felicidade. Não pense você... E nem essas três coisas reunidas vão te dar felicidade. E vocês sabem as raízes da teologia da libertação? É esse o objetivo. De nos tornar militantes para que nós tentemos materializar na terra o céu. Aí ele vem falando aqui, olha como que é profunda essa mensagem. Eu sei que vocês não estão convivendo bem com essas ideias, mas vão para casa de vocês depois, leem isso. Karl Marx chamava, por exemplo, Leon Denis, que se dizia socialista, como socialista utópico. Ele era de materialismo histórico. Não acredite nessa utopia de que aqui na Terra você vai transformá-la num paraíso, para ainda em um planeta de provas de expiação. Existem planetas que pululam, que já estão em outro degrau. Aproveite bem a sua encarnação, enfrente a dificuldade, enfrenta com resignação o sofrimento. Sabe? Use devidamente o sexo. Não pense que é liberdade você ir para um prostíbulo. Não pense que é liberdade você abrir mão do seu casamento. Mas o que nós estamos vivendo hoje na sociedade? Hoje, num campo de futebol, uma menina de 23 anos, ela morre. Eu raramente vou a um campo de futebol. Eu fui levar meu filho esses dias lá em São Paulo porque era o sonho dele. Mas é um lugar perigoso. Hoje se vende droga. Hoje, quando eu era criança, eu nem ouvi falar em droga. Hoje as pessoas ficam fumando droga. Eles querem a liberação da droga. Eles querem o quê? Acabar com a família. Ah, isso é coisa da minha cabeça? Não, está lá no livro de Karl Marx. Qual que é o objetivo deles? É acabar com a família, porque com a família acabada acaba o direito à propriedade privada. Porque o pai que trabalha sério, ele vai entregar o que ele construiu nas mãos de um terceiro estranho? Ele vai mantendo. E assim nós precisamos perceber que a doutrina espírita está dando dicas. Teve um estudo aqui, Dino, que eu tive aqui. O Dino, não sei se ele está fazendo isso ainda, mas ele fazia leitura do Livro dos Espíritos. Todo dia, das 7 às 7h30. Aí a gente pergunta. O que aconteceu aqui, eu já vi isso várias vezes, talvez vocês não saibam disso, mas tem esses pessoal que querem materializar a desordem, eles se reúnem para nos desestimular, eles se infiltram. O ano passado era mais ou menos, começou o período de eleição, e você fez uma pergunta, você lembra? A questão da propriedade, que está no Livro dos Espíritos. Aí teve um irmão nosso que eu conheço bem, muito bem, e vocês não vão lembrar dele porque eu estou falando, ele já soltou uma inverdade. Né? Por que é muito bom a gente ler? Porque eu vou ler para vocês, para não pensar que é tudo da minha cabeça. Pessoal, no Livro dos Espíritos, você tem direito, nós temos direito de defender o que a gente quer. Mas se você está numa casa espírita, se você respeite a casa espírita, você tem o direito, mas como espírita, eu não tenho direito de vir aqui e defender minhas ideias. Na questão 811, olha que interessante isso aqui. Olha como Allan Kardec era estudioso, olha. A pergunta que ele fez, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Será possível a igualdade absoluta das riquezas? E será que já existiu alguma vez? Não. E responde, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Parou. E ele vai. E talvez vocês não acreditem, mas existe no livro Boas Obras Póstumas, tudo indica que Karl Marx foi numa reunião espírita, só que lá ele estava fugitivo da Inglaterra e ele foi numa reunião. E lá está como M, eu chamo de Mr. M. Né? É interessante, olha lá para você ver, Obras Póstumas. Mas aí o Allan Kardec chega... No entanto, existem homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Existem homens que pensam que a igualdade absoluta das riquezas é o remédio para todos os males. O que respondeu os espíritos? Foi, Allan Kardec? Eles são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja.
Eu estou falando isso porque vamos aqui na leitura de quem? Dessa mensagem. Diante de tal fato, aqui de François Nicolas Madeleine, diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidos na fortuna. Então nós somos tentados, a maioria caiu nessa armadilha de fomentar uma inveja, um ódio, e depois vem falar de polarização. Sabe? Meu pai trabalhou muitos anos. Meu pai fala assim: eu agradeço até hoje o primeiro emprego que eu tive no reino. Eu agradeço a oportunidade que eu tive de trabalhar. E na próxima encarnação, se eu puder, eu quero voltar a roceiro e trabalhar na terra. Ele falou: só tem um problema, porque hoje é tão fácil trabalhar na terra que as máquinas são fáceis. Eu gostava do arado. Porque a gente aprende com o doutrina espírita que é através do arado, porque cada um aqui tem seu dom. Cada um tem seu dom. Basta você descobrir qual que é o seu dom. Agora, se eu ficar invejando, se eu me colocar como vítima da situação, onde nós vamos chegar? E essas pessoas adentram na casa espírita e eu fico percebendo, me dói o coração. Sabe, porque a maioria dos espíritos, infelizmente, eu sei que cada um tem a sua razão, é muito tempo, é muita obrigação, e às vezes a gente cai nessas jogadas de pessoas que vão desvirtuando o nosso pensamento e às vezes colocam a gente mesmo aqui na Terra fazendo aquilo que não deve ser feito. A doutrina espírita é por demais clara. Estava conversando semana passada, nós terminamos o livro estudando lá na Casa Espírita, Missionários da Luz, o último capítulo, Adeus. Quem lembra desse capítulo? Vocês lembram? Que eles queriam fazer uma festa para despedir de quem? De Alexandre, né? O instrutor. O que eles receberam como advertência? Não, vamos parar com idolatria. Ele vai continuar a sua jornada. Nós precisamos continuar sempre trabalhando independentemente das pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, aqui nós temos o quê? Nós tínhamos, do ponto de vista encarnado, a Dona Rufina, depois o Álvaro, e hoje quem está na presidência, o Renê, né? Então, quer dizer, independentemente de quem seja, mas muito embora às vezes nós sintamos falta daqueles que ficaram aqui, muito embora em pouco espaço de tempo que nós somos para Brasília, mas nós precisamos perceber que nós precisamos ser espíritas diuturnamente, em qualquer lugar que nos encontremos. Sintonizar com a nossa espiritualidade, para quê? Para que nós possamos levar a mensagem de Jesus. Eu estava vendo uma experiência de um rapaz que passou por uma experiência de quase morte e que ele se encontrou, depois que ele passou por essa experiência de quase morte, ele começou a ter muita facilidade de entrar em contato com o seu protetor, assim ele o chama. Ele estava passando em frente ao cemitério, de outra cidade, e ele se deparou com um senhor e o protetor falou, ele não vê, ele escuta, falou assim: olha, se aproxima daquele senhor que ele está precisando de ajuda. Mas sente ao lado, que ele vai perceber, ele vai se aproximar de você. E ele sentou ali naquele banco e certo. Alguns minutos depois, aquele senhor sentou ao lado, cabisbaixo, triste, disse: minha vida está muito difícil. É claro que ele estava pensando, talvez, em dar cabo à sua própria vida. Aí ele perguntou: o que eu vou falar? Mas ele perguntou: por que o senhor está tão triste assim? É porque meu filho foi morto, foi assassinado. E eu estou sentindo uma vontade enorme de ir em direção ao meu filho. Eu falei assim: mas não faça isso. Aí o mentor falou assim para ele, assim, fala para ele, parabenize ele. Eu disse: o quê, meu Deus? Eu vou parabenizar alguém por conta de quê? Eu disse: não, faça isso, parabenize. Porque os espíritos conversam com a gente mentalmente, né? Calado, ele está... Aí falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa, eu quero parabenizar o senhor. Eu disse: mas por quê? Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou falando que eu estou querendo matar, você está querendo me parabenizar. Eu falei assim: não, eu só tenho que agradecer a Deus que foi seu filho que foi morto, ele não matou ninguém. A vida continua. E vocês não vão perceber, e eu também fiquei meio assim, cabisbaixo, vocês não vão perceber mesmo, porque eu não falei, que ao lado dele estava o filho, que não via ninguém, nem ele,
e muito menos o pai, mas ele estava ali ao lado do pai com aquele pensamento. Na hora que ele falou assim, o pai falou assim, olha, é verdade, meu filho não matou ninguém, meu filho foi vítima de homicídio. Meu filho sempre foi uma pessoa boa, a fala dele foi captada pelo filho, o filho dele criou um padrão vibratório diferente, foi o momento que a espiritualidade veio e ajudou para que levasse ele para uma colônia espiritual. Às vezes a gente não sabe que um simples diálogo nosso ajuda as pessoas na via pública, no setor de trabalho, onde quer que nos encontremos. Mas para isso a gente precisa ter um pouquinho, que eu penso assim, conhecer cada vez mais a doutrina espírita. Porque somente assim, quando a gente pega a vida desse François Nicolas Madeleine, por exemplo, para vocês terem uma ideia, olha o que ele passou. Nasceu quase depois do término do período de terror da Revolução Francesa. Tá. Depois ele passou pela revolução chamada Primavera dos Povos, em 1848. E nesse momento também teve a Comuna de Paris. E ele era tão respeitado que ele era atendido e ouvido pelo imperador Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. E ele deixa bem claro que ele, Napoleão Bonaparte, os jornais, as notícias, a história, fala que era um ditador, mas ele foi uma das pessoas que ajudou bastante durante o mandato dele. Ele promoveu muito o desenvolvimento da França, mas o que a história nos conta? Nos conta que ele era um imperador absolutista. É isso que quase sempre a gente acredita que, por exemplo, a Revolução Francesa é um primor. Nós precisamos, eu vou fazer esse convite para vocês, não sei se vocês já perceberam, mas o livro terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, é intitulado Das Leis Morais. Na verdade, os 3 últimos capítulos do livro terceiro, Leis Morais, vem falar de quê? Liberdade, igualdade, fraternidade. E tente confrontar os princípios, paradigmas da Revolução Francesa com o que a espiritualidade nos responde sobre isso. Então, quer dizer, nós precisamos despertar o tanto que a doutrina espírita nos serve de subsídio. E às vezes a gente fica quase que calado, né? Por quê? Porque, veja bem, Dino, se você chegasse e me passasse uma outra mensagem, a espiritualidade que chegou no momento, certamente eu teria muito receio de comentar tudo que eu estou falando se não fosse com base alicerçado naquilo que François Nicolas Madeleine trouxe para nós. Basta analisar a vida dele. Nós precisamos estudar, por exemplo, a vida de Allan Kardec. Gente, Allan Kardec sabe com quem que ele conviveu já na sua juventude? Nada mais, nada menos que Pestalozzi. Estudioso, educador, mas era estudioso mesmo. E ele teve a humildade de fazer um balanço em todos os seus paradigmas, porque ele também estudou muito e ele abraçou até mesmo teses positivistas, mas ele teve a humildade de fazer um balanço, porque ele chega para assim, mas existem muitos intelectuais que defendem isso, a espiritualidade, são ambiciosos, invejosos por demais. Tem tanta gente que fala em televisão aí como intelectual, como cientista de renome, e a gente abraça cegamente o que eles dizem. A gente precisa, sabe? Todos nós temos condições, todos nós temos. É só que não conviver com a negligência. Tem algum termo que não perceba? Vai lá, estuda e analisa. Eu falei alguma coisa aqui que você não concorda? Não precisa nem rebater. Vai lá e estuda. Mas você tem que ter higiene mental. Nós não podemos permitir que as pessoas fiquem sujando a nossa mente com inverdades, procurando saber, ir atrás, ir à busca, analisar detidamente aquilo, porque nós, como espíritas, nós aprendemos, e é para finalizar que eu quero dizer isso, é o seguinte: primeiro, existem, como Jesus Cristo, várias moradas pelo universo. Muitos irmãos nossos já estão em outras moradas porque eles fizeram o seu papel aqui e contribuíram. A Terra ainda é um planeta de provas e de expiação. Ainda predomina o mal. Aquela passagem na Bíblia ainda está correta. O poder terreno ainda jaz nas mãos
do maleiro. Mas o que eu posso tirar de bom aqui? Aqui na Terra, na minha existência, na dor, no sofrimento? Eu não sei o que vocês passam na existência de vocês. Mas eu só sei que tem muitos irmãos que às vezes estão desesperados, porque às vezes tem uma mãe que tem que cuidar, está faltando dinheiro, está voltando dinheiro para correr. Eu não sei. Tem processos de desobsessão que às vezes a gente não consegue êxito de imediato, e depressão, a gente convive com depressão. A doutrina espírita nos convida a ir à procura de um médico, preparar, tomar o remédio necessário, mas também nós precisamos perceber o valor da fé, do passe e da água fluida. Não existe força maior do que uma oração bem sentida. Você orar mesmo, sabe? E desafie Deus, não no sentido pejorativo. Eu preciso disso, Senhor. A gente sabe que a espiritualidade está ao nosso lado. A gente sabe. E aqui ele vem dizendo o seguinte: não inveje quem quer que seja. Não inveje. E não pense você que você vai ajudar alguém realçando a sua diferença. Não, compartilhe com você aquilo que todos nós temos em comum, que é a caridade, a sensibilidade, a importância da nossa encarnação. Nós estamos passando um momento não muito bom. Nós estamos continuando calados. E nós não podemos deixar de levar a mensagem do Evangelho. Vocês sabem por quê? Porque o Evangelho, nós iremos enfrentar momentos difíceis agora, porque a mensagem de Jesus Cristo é muito forte. Porque nós sabemos que o César não é Deus. Nós sabemos que a nossa vida não é única. E nós sabemos que eles podem matar o nosso corpo, mas nós não podemos deixar matar a nós mesmos como espíritos. Quando eu falo matar, não é só a guilhotina, não. É o desânimo, o desespero, é cruzar os... Não! Cada momento que a gente vive é uma oportunidade bendita de levar o otimismo, a fé e a esperança. E aí nós vamos perceber que quanto mais a gente conhece Jesus Cristo, mais a gente o ama, né? Quando a gente conhece e quando a gente não tem essa ideia de adular. Sabe como é que fala? Alexandre fala isso, o incenso dos altares. Sabe? Porque se eu vier para cá com a preocupação de ter incenso dos altares, incenso o que é? Não é só aquele negócio que cheira, é a bajulação. Por isso que eu tenho que assumir o compromisso de falar aquilo que mesmo que doa, que talvez eu sei que isso cause um impacto na cabeça das pessoas. Mas se é para o seu bem, o nosso bem, vamos encarar a verdade, né? Porque se for mentira, a gente continue com aquilo, mas a gente deve ter esse trabalho, vamos buscar e conhecer. A doutrina espírita nos ensina muito, mas para isso a gente precisa estudar um pouquinho. Nós enfrentamos nesta trilha, nesta busca, muitos obstáculos. E também passamos por tentações. Nosso Senhor foi tentado no deserto, mas Ele nos ensina como vencer as tentações e seguimos adiante nesta trilha. Ele nos ensina a vencer as tentações pela palavra. Quando o diabo o tentou, uma das coisas que ele nos ensinou foi: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é assim que temos que enfrentar e superar estes momentos de prova, de tentação. O diabo, claro, vai usar os nossos desejos, não o desejo mais profundo, porque ele quer esconder este. O que é o desejo mais profundo do coração do homem? Vamos ver se ouviram? Como? Deus. Porém, esses desejos superficiais, né, que nos distraem da meta, é aí
que o diabo nos pega se não somos espertos. Se somos, então vencemos pela força, o poder da palavra de Deus, que é vitoriosa. Então, meus irmãos, sigamos em frente, com espírito de batalha e de combate, para vencermos o maligno, revestivos da armadura de Deus. Pois não é contra a carne que lutamos, mas contra os espíritos que povoam este mundo. Então saiba, muitas vezes, desejos que parecem ser nossos, não são, mas uma insinuação do diabo a sussurrar no nosso ouvido, na nossa consciência. Mas quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Amém. Amém, Jesus. Domínio, fama, tudo te dá. Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te darei. E se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás a vida em mim. Elevadas posições, domínio, fama, tudo te darei. Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te darei. E se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás a vida em mim. Ouve minha voz e serás vencedor. Ouve minha voz e serás vencedor. Prazeres, fantasias, seduções, tudo te darei. E se te perderes, Magias, ilusões, distrações, tudo isso viverás. isso é vida ou